Hoje vamos cantar o nosso hino oficial Mulher Mais. Querido Deus, te agradeço, Deus, por mais esse dia nós estarmos aqui, por mais essa noite de evangelismo, e que seja feita a tua vontade, Pai, com aqueles que ainda não chegaram, mas tu sabe o motivo, e com esses que estão aqui na tua casa, Senhor. Que seja feita também tua vontade, que teu Espírito Santo habite em cada um, e o que nos estão nos assistindo também, Pai. Venho a te pedir, em nome de Jesus, amém.
Oi, oi. Baixo. Oi, tá baixo. Boa noite, igreja. Tá muito triste. Quero uma boa noite bem forte. Boa noite para Jesus. Como é que fala boa noite para Jesus? Boa noite, igreja. Amém. Assim que a gente se fala com Jesus, né? Eu acho que esse microfone tá um pouco baixo. Oi, 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 oi. Agora melhorou. Melhorou? Tá bom para vocês? Estão escutando lá atrás? O irmãozinho tá escutando lá atrás? Tá escutando legal? Beleza. Meu nome é Linda Yane, para quem não me conhece, seja bem-vinda à nossa visita, que todos possam se sentir bem na casa de Deus. Hoje nós estamos com mais um dia da nossa semana de evangelismo da Mulher Mais. E para a honra e glória de Deus estamos aqui para falar um pouco sobre a entrada do pecado. Onde começou será o pecado? Será que foi na terra? Será que foi em outro lugar? Onde será que vocês acham que o pecado começou? Alguém tem uma opinião? No céu? Alguém mais? Vamos falar um pouco aqui hoje sobre a criação de Deus, né? Deus, ele criou o mundo todo em 6 dias. 6 dias Deus, ele criou a luz no primeiro dia. No segundo dia, ele criou a atmosfera. No terceiro dia, a vegetação. No quarto dia, os animais marinhos. No quinto dia, os peixes. No sexto dia, os animais domésticos. E o homem e a mulher. Ou seja, no princípio, no sexto dia, Deus, ele criou Adão e Eva. Algo muito interessante, porque são os nossos primeiros pais. Se alguém perguntar, Linda Yane, qual é a tua geração? Rapaz, acho que eu vim lá de Adão e Eva, porque eles são os primeiros pais. Eu sempre falo isso. E no sétimo dia, hoje em dia, se a gente for contar, a gente tem 7 dias na semana. Porém, Deus, ele criou né, o mundo em 6 dias. E no sétimo dia, o que será que Deus, ele fez? Ele descansou. Deus, ele criou tudo em 6 dias. Mas no sétimo dia, ele ficou olhando assim e viu: nossa, tudo que eu fiz, ele é bom, é muito bom. Então, esse dia eu vou tirar para que as pessoas que estiverem nesse mundo, eles possam ver que no sétimo dia, que se diz hoje em dia sábado, é o dia do Senhor, é o dia que eu vou descansar, é o dia que eles vão parar e refletir: poxa, Deus, ele fez tudo isso pra gente e ainda nos deu um dia de descanso. Muito interessante isso, né? E aqui a gente está vendo um pouco em relação ao tempo de antigamente. Antes, quando não existia pecado, o homem, ele vivia 900 anos. Já pensou viver 900 anos? 900 anos era a idade das pessoas de antigamente. O homem mais velho do mundo que existiu teve a idade de 969 anos, que foi o Matusalém. E Adão, o nosso primeiro pai, ele viveu 930 anos. Então, são algo interessante que a gente deveria realmente procurar, né? Poxa, passa despercebido. Mas é algo interessante para a gente aprender, para ver como que era antigamente. Deus, ele dava uma idade bem longa. Hoje em dia, a gente vê que se a pessoa chegar nos 90 anos, ela já está doente, já tem diabetes, pressão alta e várias outras coisas. Mas antigamente não existia isso. Era 969 anos, a pessoa ainda estava bem, graças a Deus. E, infelizmente, com a entrada do pecado, além de o homem diminuir na idade, ele diminuiu no tamanho também. Olha aqui, antigamente, Adão, ele tinha a estatura de 4 metros, mais ou menos. Aqui, ó. E hoje em dia, se a gente vê uma pessoa de 1,90, a gente fica olhando bem assim: nossa, como você é alto. Eu tenho um amigo que eu conheci ano passado, e eu acho que ele tinha 1,80 e pouco, e eu ficava olhando assim para ele. Eu sou da estatura de 1,65, e eu ficava assim olhando para ele. Meu Deus.
Acho que o pecado não foi muito para você, não. Infelizmente, com o pecado, a gente diminuiu a estatura muito mais do que a gente pensava. 4 metros de altura, eu acho que aqui não tem nem 3, né? Tem 3 e alguma coisa. Era maior do que a igreja, a estatura de um homem. Isso é muito interessante. E aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa de como mais ou menos seria o Éden na criação. Deus, ele criou a atmosfera, ele criou a luz, ele criou a vegetação, ele criou os peixes e aqui os animais domésticos, os animais marinhos. E tem aqui um pouco, né? Aqui um pássaro, o homem e a mulher aqui, as frutas, as árvores, e tudo era tão belo, não é verdade? Então, eu trouxe uma imagem ilustrativa. Não é que seja assim. Acho que era muito mais lindo do que está aqui. Então, é algo muito interessante para a gente ficar na cabeça hoje e a gente pensar, poxa, o Éden era desse jeito, então eu quero viver lá, não é verdade? Então, vamos começar o nosso estudo, a entrada do pecado, e descobrir um pouco de como começou tudo isso. Aqui, a primeira pergunta de hoje vem dizendo, que 2 atividades Deus deu a Adão quando o colocou no jardim? Descobrimos que Deus, ele fez todas as coisas, as vegetações, os animais, botou tudo num certo lugar, e aí botou o homem e a mulher, fez um homem e a mulher no 6º dia, e aí ele não ia colocar eles lá para ficar vagando sem fazer nada, não é verdade? Hoje em dia, todo mundo ele tem um propósito. Eu acordei hoje em dia, mesmo que não trabalhe fora, mas trabalha dentro de casa. A mulher que trabalha dentro de casa é a mulher que mais trabalha, eu digo. E aí, qual será o trabalho que Deus ele deu para Adão e Eva? Vamos ver aqui. Pegou. Em Gênesis 2:15, quem quiser abrir a Bíblia, aí, quem quiser ler conosco, vem dizendo aqui em Gênesis 2:15, diz bem assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Qual foi a atividade que Deus ele deu para o homem e a mulher, depois de ter feito tudo? Qual será o trabalho? Alguém opita aí, depois de ler esse versículo? Qual é, irmão? Cultivar e guardar. Aqui ela vem dizendo cultivar e guardar. Agora reflete comigo. Jardim do Éden, sem pecado, sem pecado, pronto, disse tudo. Como seria o trabalho de cultivar e guardar deles? Hoje em dia a gente sabe que o cultivar e guardar do homem que trabalha na roça, da mulher que trabalha na roça, eles vão lá, cavam, faz aquele trabalho todo, varre quintal, tira folha, tira árvore que cai e essas coisas todas. Porém, uma observação, no Jardim do Éden não tinha esse trabalho, porque não tinha pecado, não existia morte, certo? Não existia morte, então a Eva ela não tinha que sair todos os dias para varrer as folhas. Por quê? Porque as folhas não caíam. Algo interessante, não é verdade? Se a gente parar para pensar, poxa, qual era o trabalho de cultivar e guardar deles? A Eva não varria porque não tinha folha caindo, porque não existia morte. Então, é algo que a gente deve refletir. O cultivar e guardar deles, eu acho que era pegar na minha opinião, pegar lá uma água, jogar lá nas plantas para ficar mais bonita, observar, ver algo que estava faltando no jardim e essas coisas. Esse é o meu pensamento. Não estou dizendo que a Bíblia está falando isso, mas esse é o meu pensamento porque não existia morte. Então a folha não caía, eu não tinha que tirar a árvore do meio do caminho, eu não tinha que tirar as frutas que caíam, porque seriam só Adão e Eva ir lá e pegar e comer. Então é algo muito interessante que a gente deve refletir. E aí a segunda pergunta vem dizendo: quem caiu do céu e causou a infelicidade do homem? Quem será que caiu do céu e causou a infelicidade do homem? A gente viu que no Éden não tinha pecado, não tinha morte, não tinha nada disso. E aí, infelizmente, aconteceu algo para que a felicidade do homem fosse interrompida. E aí a gente vai ver em
É para lá, eu quero apontar para cá. Em Lucas 10, 18. Quem quer ler? Vamos botar o povo para ler. Alguém quer ler? Aqui, Lucas. Opa. Volta. Lucas, ela vem dizendo. Lucas, ele vem dizendo que Satanás caiu do céu. Mas para Satanás cair do céu, aconteceu algum relato. Satanás ele teve que fazer alguma coisa, porque Deus simplesmente não iria expulsar Satanás do céu. Primeiramente, o nome de Satanás no céu era Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz. Lúcifer era o terceiro, digamos que o terceiro anjo que estava lá ajudando a Deus. E Lúcifer, ele tinha um trabalho específico. Lúcifer, ele era um dos encarregados. Lúcifer, ele era uma das pessoas que iria com Deus e levava todas as informações de Deus para os anjos. Digamos que Lúcifer, ele é uma pessoa que, botando na realidade atual que a gente tem aqui, eu vinha e falava para vocês. Deus, ele me deu algo e eu vim falar para vocês. E aqui a gente transmitia, e Lúcifer, ele tinha esse papel no céu. Mas aí, Lúcifer, ele fez algo de errado. Qual foi o algo de errado que Lúcifer fez? A terceira pergunta diz: que motivo levou o anjo Lúcifer, transformado em luz, transformado em Satanás, a ser expulso do céu? Qual será o motivo que Lúcifer ele teve para ser transformado e ser expulso do céu? Porque a gente sabe, aqui era um anjo de luz, que veio e se transformou em Satanás. Trocou aí a sua identidade de anjo de luz para anjo das trevas, infelizmente. E aí a gente vai ver em Ezequiel 28:17, que diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Lúcifer no céu, eu falei que ele tinha o cargo de vir e trazer todas as mensagens de Deus para as pessoas, para os anjos que estavam no céu. E com isso, em um certo dia, História da Redenção relata, que é um livro da nossa escritora Ellen White, ele relata que em um belo dia, Deus teve uma conversa particular com Jesus. E nesse belo dia, Deus passou horas e horas e horas conversando com Jesus no seu lugar lá, reservado somente os dois. Lúcifer, como ele era o terceiro anjo, na qual sempre ouvia tudo que Deus e Jesus falava e levava para o seu povo, Lúcifer, ele ficou meio que irado. Por quê? Porque nessa ocasião, Deus, ele conversou somente com o seu filho. Porque era um plano somente com ele. E aí, Lúcifer, ele se irou. Ele elevou o coração dele. Lúcifer, a História da Redenção relata que ele era um anjo, maestro. Ele sabia todas as vozes que tem no mundo, digamos. Eu sou contralto, eu sou soprano, eu sou tenor, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu ministro aqui todas as vozes que eu tenho para fazer uma melodia perfeita. Lúcifer, ele entregava os recados. Então, ele se sentia no direito de participar dessa reunião com Deus. E, infelizmente, ele elevou-se o coração dele. Por quê? Porque ele queria participar da reunião que estava tendo. Só que era uma reunião entre o pai e o filho. Somente os dois poderiam participar. E aí, infelizmente, ele elevou o coração dele e achou, poxa,
eu não posso escutar o que eles estão falando lá. Eu sou bonito, eu sou isso, eu sou aquilo. O coração dele começou a se encher de ódio. Ele pensou que, por saber tanto, por participar de tudo que Deus estava lá, ele estava sendo excluído. E aí, Deus, ele viu que isso estava acontecendo com Lúcifer. Foi aí que começou uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra Satanás. Infelizmente, Lúcifer, ele começou com um coração soberbo. Ele começou a falar para os anjos. E a história da redenção diz que muitos e muitos anjos, digamos que a metade dos anjos, se reuniram e ficaram com Lúcifer, no lado de Lúcifer, porque ele acusava de Deus ser um Deus tirano, de Deus ser um Deus que não é um Deus bondoso de amor. E aí, infelizmente, Lúcifer, ele foi expulso do céu. E para onde foi que ele foi levado? Lúcifer, não somente, mas 1/3 parte dos anjos. Agora a gente contando 1/3 parte dos anjos, entre 3 anjos que existia no céu, um saiu do céu e se tornou anjo das trevas. E aí, para onde Satanás e os seus anjos foram? Apocalipse 12, do 7 ao 9 diz: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não se prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Agora imagine comigo. Eu já resumi todo o que aqui Apocalipse 12 fala. Resumi um pouco. Satanás elevou o coração, ele se transformou e, infelizmente, ele foi expulso. E agora, Satanás sai do céu e eu imagino que Satanás ele vá em vários locais. Ele não veio diretamente do céu para cá. Eu não imagino que Satanás ele simplesmente saiu do céu e veio direto para a terra. Satanás, ele pode ser que ele tenha ido em outros mundos e tentado entrar, só que ele não viu brechas. A história da redenção relata que Satanás, o único local onde ele viu que havia brechas para entrar e poder habitar no local seria a terra. Por que a terra? Porque Deus ele tinha acabado de criar o homem e a mulher. Tudo isso aconteceu depois que o homem e a mulher foram criados. Lembra da reunião que Deus teve com Jesus? Lá no começo que eu falei? Era reunião de planejamento para tudo acontecer lá no início. Era a reunião da criação. Então, Satanás, ele viu brechas para habitar aqui nesse local. E aí, a quarta pergunta diz: pelo pecado e desobediência a Deus, qual foi a sorte do homem? Gênesis 3, 23 diz: o Senhor Deus, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Deus criou. A Bíblia vem dizendo que, no capítulo 3, no capítulo 2, Deus ele dá conselhos para Adão e Eva. Ele diz: olha, vocês estão juntos. São o osso do seu osso. Vocês dois têm que estar juntos. Vocês não têm que se separar. A Bíblia Gênesis 1 e 2 ele vem relatando um pouco sobre o que Deus vinha falando. Deus, ele, todas as tardes, a história da redenção fala, que todas as tardes ele estava com Adão e Eva, conversando, dando instruções. Olha, Adão,
você deve fazer desse jeito. Olha, Adão, você deve fazer desse jeito. E não era porque Adão não teria capacidade de imaginar do que ele deveria fazer, mas é porque Deus ele é um Deus comunicativo. A lição da Escola Sabatina dessa semana, ela vem falando que Deus ele é um Deus comunicativo. Ele vinha todas as tardes e falava com Adão e Eva, conversava e dava as suas instruções. E aí, quando Lúcifer foi expulso do céu, ele veio e avisou, olha, nós temos aí alguém que pode se transformar em qualquer coisa, porque ele é um anjo de luz, então ele pode se transformar em qualquer coisa e pode tentar enganar vocês. Então, não se separem. É isso que eu estou pedindo, não se separem. E aí, infelizmente, Adão e Eva se separaram um do outro. E o que aconteceu? Eva comeu do fruto proibido e logo em sequência foi e deu para Adão. Infelizmente, Adão, por amar a Eva, por pensar, nossa, como é que eu vou viver agora sem a minha costela? Ele pensou não que Deus ele poderia agir de vários e vários modos para arranjar outra maneira. Ele simplesmente amou mais Eva do que a Deus e pensou, se ela comeu, se ela morrer, eu também vou morrer. Então, infelizmente, esse foi o erro de Adão. Amar mais a Eva do que ao próprio Deus. E aí, os dois foram expulsos do jardim do Éden. E aí, Deus ele tirou os dois para lavrar aquela terra em qual Deus ele criou e tirar todo o pecado. E aí a quinta pergunta diz, além de expulso do paraíso, que outra consequência trágica trouxe o pecado a todo ser humano? Qual será que foi a outra consequência que teve o homem depois do pecado, depois de comer ali a maçã, que a gente ilustra hoje em dia, a maçã, né? Mas a gente não sabe se realmente é uma maçã, ou se era uma laranja, ou se era, sei lá, uma pera. A gente não sabe. Hoje em dia a gente ilustra muito bem como uma maçã. Não sei até onde chegou para tirar a conclusão que seria uma maçã. Mas é o ilustrativo da humanidade, digamos assim. E aí, qual foi a outra consequência que Adão e Eva eles tiveram depois de ter pecado? Romanos 5:12 vem dizendo, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão e Eva, nossos pais, nossos primeiros pais, e por eles sendo acompanhados por Deus, eles estando lá com os anjos, Deus tendo feito tudo para eles. Infelizmente, eles trocaram todo o conforto que eles tinham lá para pecar. E com a consequência do pecado, houve a morte. A morte não passou somente para Adão e Eva, mas passou para todo o ser humano. Porque por eles serem os nossos primeiros pais, todos nós tivemos a consequência do pecado. Deus ele não simplesmente falou, se tu comer isso ou aquilo, tu vai morrer. Não. Deus, de princípio, ele sempre conversou. Ele sempre foi lá e falava, olha, Adão, Eva, é dessa maneira, é dessa forma. Vocês estão vendo aquela árvore no meio do jardim? Nela você não deve tocar e nem comer. A gente tem várias e várias árvores, mas aquela árvore ali é para ver a sua fidelidade comigo.
essa árvore aí você não deve nem chegar perto. Mas infelizmente, nós temos o nosso livre-arbítrio. E se Deus ele não tivesse deixado o livre-arbítrio, se ele não tivesse deixado o meio que a prova de escolha no meio do jardim, Satanás, o que foi expulso do céu, ele chegaria e apontaria o dedo na cara de Deus e falaria: tá vendo como tu é um Deus injusto? Tá vendo como tu é mentiroso? Tu tá aí fazendo eles como fantoche. É aqueles bonecos fantoche, né? Você faz o que você quiser. Tu não dá a vontade de escolha deles. Aqui é tudo teu e tu faz o que tu quiser com eles. Tu vem todos os dias de tarde com eles, fala o que eles devem fazer e eles vão fazer. Você não dá a oportunidade para eles escolherem o que eles devem, o que eles querem. Essa seria uma das coisas que Satanás ele chegaria e apontaria o dedo. Por isso, Deus ele não foi um Deus injusto. Ele não é um Deus injusto. Ele botou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para quê? Para que, se você realmente quiser, comer, você come. Se você não quiser, você vai ter tudo isso aqui que eu tenho, que eu te dei, que eu fiz em 6 dias, e tudo será seu. Satanás ele vai estar aqui para te perturbar. Nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva ficou no jardim. Mas Deus, ele vem relatando lá que ele não tem um relato que foi muito tempo, mas eu creio que Deus ele ficou com Adão e Eva por um bom tempo, lá instruindo, falando, os anjos estando com eles, toda aquela coisa. Então, infelizmente, por causa de uma escolha nossa, dos nossos primeiros pais, tivemos aí a morte. Uma triste realidade da nossa vida. E aí a 6ª pergunta diz: será que Deus ele tem prazer na morte do pecador? Quem é pecador aqui? Quem é pecador? Todos nós. Eu sou pecadora, a minha amiga aqui é pecadora, a irmã é pecadora, ela é pecadora, a senhora é pecadora. Todos nós somos pecadores, infelizmente. Mas será que Deus ele tem prazer na morte do pecador? Será que ele fica feliz quando alguém morre? Ezequiel 33:11 diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Deus ele não tem prazer na morte do pecador. Até porque ele não tinha o plano de que a gente morresse. Ele planejou tudo durante 6 dias para que a gente vivesse eternamente, se nós fôssemos obedientes. Ele deu a oportunidade do livre-arbítrio. Mas não foi para que a gente pecasse. Foi para a gente ter a consciência, ter a plena consciência de que eu sou um Deus bom e eu te dou a tua própria vontade. Eu te dou o poder de escolha. Eu te dou o poder de você estar aqui hoje na igreja, ouvindo a minha palavra, mas também te dou o poder de você estar aqui no mundo, perdida, bebendo, enchendo a cara, fazendo coisas do momento, porque quando a gente faz isso, pode ser que preencha o vazio que está dentro do nosso coração naquele momento. Mas depois que passa, depois que o prazer passa, acabou.
acabou. É só algo do momento. E Deus, ele não queria que a gente tivesse somente um momento. Ele pergunta: por que há de morrer, casa de Israel? Você é meu povo prometido. Você é o povo que eu escolhi. Por que você está buscando esse caminho? Por que você quer morrer? Eu, como Deus, eu não tenho prazer na tua morte. O plano era que você vivesse eternamente. Mas o homem pecou. Porém, eu tenho um plano. Deus é tão bondoso e tão misericordioso que ele tinha um plano. Tinha um plano para que tudo isso acabasse. A 7ª e última pergunta diz: tendo o homem perdido pelo pecado a felicidade e a vida eterna, para que fim Cristo veio ao mundo? Casa de Israel, por que você quer morrer? Meu filho, por que você escolheu esse caminho? Por que o lugar lá fora não tem Covid? Mas dentro da igreja, a gente vê que as igrejas estão vazias. Será que só tem Covid aqui dentro desse templo? Será que a gente realmente está parando para perceber o que Deus ele quer? Será que a gente realmente pensa nos quereres e na vontade dele? Ou será que a gente só está usando o nosso livre-arbítrio para nossa própria vontade? Para que será que Cristo veio? Tivemos a morte com o nosso próprio pecado. E em Lucas 19:10 vem dizendo, preste bem atenção, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Quem que se perdeu? Adão e Eva no começo? Eu, Linda, Daiane? Adriele lá? Não sei o nome de todo mundo aqui. Quem que será que se perdeu? Quem que será que se perdido? Por que Cristo Jesus, o que começou com uma reunião lá no começo com Deus, começou com todo um planejamento para fazer os nossos primeiros pais e, em consequência, fazer até nós, chegar até nós. O que Deus ele queria? Além de fazer o planejamento de tudo que a gente tem, as árvores, as casas, o ar, os peixes, o cachorro, o papagaio, tudo que a gente tem, Deus ele também fez um planejamento para que se um dia a gente pecasse e viesse a morte, viesse alguém nos salvar, viesse alguém nos buscar, viesse alguém buscar os que estavam perdidos, viesse alguém para dar a própria vida por mim e por você. Deus ele é um Deus organizado. Deus ele quer o melhor para mim e para você. Qual está sendo as nossas escolhas? Será que eu realmente estou servindo ao Deus que criou tudo? Ou estou servindo a Satanás, que foi expulso do céu, dizendo que Deus ele não era um Deus justo? Que apesar de tudo, ele deu o nosso próprio livre-arbítrio. Por mim, se não tivesse livre-arbítrio, para mim estaria ótimo. Porque eu tinha plena certeza que Adão e Eva eles não teriam pecado no começo. Mas Satanás ele ia ter razão. Dizer, esses daí são os 2 fantoches. Assim como muitos que estão no céu. Então nós temos o poder de escolha.
E qual está sendo a nossa escolha nessa noite? Será que só aqui na igreja tem Covid? É só aqui que tem o Covid-19? O mundo todo contaminado, pode ir em mercado, pode ir em feira, pode ir em vários lugares, mas aqui não pode vir. A igreja ela não tem muitas pessoas hoje em dia. Mas por que será? Qual está sendo a nossa escolha? Quem é o Deus que eu estou servindo? Será que é um Deus de amor que veio me buscar e veio me salvar? Ou não? Que nós possamos refletir mais e mais a cada dia. Porque para a gente chegar aqui onde a gente está, Deus ele teve todo um plano, teve toda uma reunião, teve que excluir pessoas e até essas pessoas se revoltaram contra Ele mesmo. Mas Deus ele fez tudo isso por causa de nós. E tudo isso foi um plano dele. Então valorize o que Deus está fazendo por nós. Venha, participe conosco. Deus ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Amém? Vamos ter uma mensagem musical agora. E logo em sequência, vamos estar orando. Trazer-nos perdão, sabendo que gostaria, pois seu amor era maior que a cruz, desceu do céu para nos dizer há um outro lugar feito pra você, que vai além dos seus sonhos. Há um outro lugar feito pra você, confie em mim de coração, então verás que há um outro lugar pra você. Se pensas hoje que não há esperança, que a sua vida acabou, nunca se esqueças que Jesus quer salvá-lo, veio do céu pra lhe dizer há um outro lugar feito pra você, que vai além dos seus sonhos. Há um outro lugar feito pra você, confie em mim de coração, então vem.
então verás que há um outro lugar pra você, que há um outro lugar pra você. Que a nossa decisão de hoje seja eu reconhecer o pecado que existe no mundo e reconhecer também que há uma salvação em que Cristo Jesus trouxe para nós. Reconhecer que existe pecado, mas Deus, Ele é um Deus planejado. Ele é um Deus que não falha. E Ele é um Deus que traz salvação para toda a humanidade. Oremos. Santo e bondoso Deus e eterno Pai, te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que planeja tudo, que cria tudo, e somente em um falar Tu pode resolver todas as coisas que existem nesse mundo. Senhor, te agradecemos por Tua bondade e Tua misericórdia, porque o Senhor deu o Seu melhor, o Senhor deu o Seu Filho para nos salvar dessa terra. Te agradecemos porque o Senhor faz de tudo e faz tudo conforme a Tua vontade e o Teu querer. Senhor, nós temos aqui uma caixinha de pedidos de orações. Eu não sei, Senhor, o que está lá nela, mas o Senhor sabe todos os pedidos que os irmãos escreveram desde domingo. E eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha fazer conforme a Tua vontade e o Teu querer, porque somente contigo nós vamos entender qual é ela. E que nós possamos compreender, mesmo que não seja do jeito que nós pedimos, mas que nós possamos entender que Tu faz o melhor para nós. E te agradecer, porque o Senhor sempre nos dá livramento. Te peço, Papai do Céu, que o Senhor nos abençoe no caminho das nossas casas, que nenhum mal venha nos acontecer, que os Seus anjos protetores venham estar do nosso lado e que venham nos livrar de toda a cilada dos inimigos, que nós possamos chegar bem e em segurança nos Seus santos lares, que possamos dormir e amanhecer, mas se não amanhecermos, Senhor, que o Senhor, que possamos te ver logo em breve na Tua volta. Te agradecemos, Papai do Céu, por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.